Eu vou começar com mais um caso de feminicídio. E, de novo, feminicídio seguido de suicídio. É o segundo caso na região em 2 semanas. E, olha, é um assunto que a gente precisa depois desenvolver e saber o que é possível fazer para se evitar tragédias como essa. São 2 famílias impactadas. A primeira vez que a gente teve há 15 dias foi em Jacareí, dessa vez em São José dos Campos. E o que chama a atenção é que no caso de Jacareí também o senhor era já idoso, né? Já era um senhor mais velho. E dessa vez é um casal de idosos que está envolvido nessa tragédia. Hoje, no início da manhã, a Polícia Militar foi chamada por uma vizinha que tinha escutado barulho de tiro e de manhã desconfiou que o BO era na casa ao lado porque viu cápsulas deflagradas de arma. E aí a polícia chegou e encontrou uma mulher de 63 anos morta na casa onde morava no Parque Industrial. Essa é a vítima de 63 anos e junto com ela, no mesmo imóvel, o seu companheiro de 77 anos, também morto. A gente não tem foto dele, ele era um conhecido comerciante aqui de São José dos Campos, sempre teve mercadinho, venda ali naquela região da cidade. A Caroline Correia está ao vivo com a gente, traz mais informações desse caso. A Carol está em frente ao IML, o Instituto Médico Legal, porque os corpos ainda estão passando por perícia. A Carol já esteve lá na casa, é no Parque Industrial, né? Parque Industrial, aqui em São José dos Campos. Carol, seja bem-vinda, uma ótima tarde para você. Tem já expectativa para início do velório? Deve ficar para esse feriado de quarta-feira? E traga todas as informações que você apurou, você teve lá e tem as informações para a gente. Ótima tarde para você. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando aqui no Brasil Gente Vale. Infelizmente, abrindo o jornal com essa notícia trágica, né? Aqui no IML, por enquanto, não tem uma expectativa de liberação dos corpos, porque ainda estão sendo periciados, né? Então ainda não há um prazo para essa liberação. Com umas informações extraoficiais que eu consegui, deve realmente ser o velório amanhã, e possivelmente o enterro mais para o fim da tarde, mas ainda essa é uma informação extraoficial, não está confirmada ainda. A gente está seguindo, acompanhando esse caso desde a hora que esse caso chegou para a gente, né? Então, só para contextualizar, né? Esse homem de 77 anos, o seu Alcídios Fernandes, ele fez disparos contra a dona Laura Aparecida por volta das 5h30 da manhã. Os vizinhos relataram à polícia e inclusive para mim que ouviram gritos e depois os disparos por volta das 5h30 da manhã. Mais tarde eles ainda ouviram outros disparos que seria então do idoso que atirou, né, contra ele mesmo, tirou a própria vida depois de ter cometido o feminicídio. Como eu disse, eu estive lá no local, na casa, né, onde eles moravam há mais de 20 anos, eu conversei com vários vizinhos, inclusive com a vizinha de frente para eles, que escutou os disparos. Não só ela, outros também escutaram, mas ela foi quem chamou a polícia. Ela me contou que os tiros pareciam que vinham de dentro da casa dela, porque ela fica num pavimento superior, e a casa do casal também, porque embaixo era um bar, o bar do seu Alcídios, uma pessoa muito conhecida e muito querida lá pelo pessoal da região, né? E então ela escutou, parecia que os tiros tinham vindo da casa dela. Assim que ela desceu, ela achou os projéteis em frente a uma árvore, bem de frente para casa ali, e acabou acionando a polícia. Antes até eles tentaram ligar para o casal, porque ficaram preocupados por saber, talvez fosse um assalto, alguma coisa do gênero. Eles tentaram ligar para o casal, que chamou, caiu na caixa postal, e aí eles ficaram assustados e acionaram a polícia militar, que esteve no local. A perícia também esteve no local, né, fez todo o trabalho, e
Segundo o relato da perícia, então, ele fez os disparos contra a esposa e depois tirou a própria vida, cometendo suicídio. Como eu disse, né, mais cedo, eu fui lá, conversei com inúmeros vizinhos e eles falaram que era um casal muito próximo, muito querido por todos, não aparentava, né, brigar, né, então, assim, eles ficaram bem chocados com a situação mesmo. Ninguém quis gravar a entrevista justamente porque estão abalados com essa situação, já que era um casal muito unido. A gente chegou até a receber informações de que o seu Alcides estaria enfrentando algum problema de saúde. A gente não conseguiu realmente confirmar essa situação, né? O que poderia talvez ter levado a ele ficar um pouco desnorteado, mas isso não foi confirmado ainda. Claro que a polícia vai continuar investigando, vai ouvir testemunhas, né, as pessoas que ouviram os tiros, vai ouvir parentes, para continuar fazendo o inquérito policial para entender melhor esse caso de feminicídio, que é muito semelhante, né, ao que a gente viu há 2 semanas atrás em Jacareí, na cidade, no Jardim América, né? Também um idoso envolvido. Esse caso chamou atenção justamente por ser 2 idosos. Então, assim, o seu Alcides, que era uma pessoa muito conhecida ali na região, tinha comércio, tinha casas alugando ali na região, era uma pessoa conhecida, mais de 20 anos morando ali, então chamou muita atenção de quem mora ali na região, enfim. A gente, vamos também, como eu disse, né, vamos relembrar desse caso de Jacareí, que também é semelhante, né? Uma mulher foi arremessada de um carro no Jardim América e depois o idoso se matou. Vamos relembrar esse caso que aconteceu há 2 semanas. O primeiro caso de feminicídio seguido de suicídio na região neste mês aconteceu na noite do dia 5 de novembro, em Jacareí. Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta em uma calçada no Jardim América. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu a vítima sendo arremessada de um carro. Durante a ocorrência, a PM encontrou ainda um idoso morto dentro de um veículo, próximo ao local. A vítima foi identificada como Denise Martinez dos Santos. Ela foi encontrada com ferimentos na cabeça e com as pontas dos dedos da mão roxas. Já o homem foi identificado como Osvaldo da Costa Miguel, de 75 anos, e policial militar aposentado. Denise foi enterrada no dia 6 de novembro em Jacareí. O homem foi enterrado no dia seguinte, também na cidade. A Polícia Civil de Jacareí investiga o caso. Bom, infelizmente casos muito semelhantes, né, e chama muita atenção, como você mesmo comentou, Nicoline, no início, de ser o feminicídio seguido do suicídio. Precisa realmente ter uma intervenção, entender o que está acontecendo, né, porque são casos alarmantes que chamam a atenção, né, para a nossa sociedade. A gente já vem relatando vários casos de feminicídio esse ano, infelizmente, né, então muitas vezes o poder público está atuando, tentando trazer medidas protetivas melhores para as mulheres, né? Mas infelizmente casos desse acabam chamando atenção, porque muitas vezes, como eu disse no início do link, né? Esse caso alerta porque o casal parecia ser muito harmônico, não tinha brigas, enfim. Então é preciso estar atento a alguns sinais, né? Esse caso realmente pode ser atípico, claro, a polícia vai seguir investigando, assim como o caso de Jacareí, mas é preciso que as autoridades também olhem com mais carinho alguns tipos de casos como esse, né, que é o feminicídio seguido de homicídio. Nicoline, volto com você aí no estúdio. E a gente sabe da dificuldade que é a polícia prevenir casos de violência que acontecem dentro de casa, né? É que nem abuso de menores, abuso sexual, os casos que acontecem dentro de casa, prevenir é uma dificuldade muito grande, é um problema, mas alguma coisa tem que ser feita, não pode virar modinha, matar o companheiro e se matar depois, que para mim é um ato covarde sem tamanho. Obrigado, Carol Corrêa, pelas informações. Você volta a qualquer momento aqui no Brasil Gente Vale.